Mais uma aula especial para você e eu vou conversar uma aplicação de integral dupla para que serve. E a gente vai conversar aqui que ela serve para calcular o volume. Quando você tem uma função com duas variáveis aqui, ó, aqui é a minha função f de xy, minha função, colocar assim, ó, chamo de z, que é o meu f de xy, uma função de duas variáveis. É necessário que essa função nessa sua região esteja acima do plano xy, seja uma função positiva para fazer sentido o que a gente vai conversar. Uma ideia que eu sempre gosto de conversar com meus alunos é a ideia da batata. Quando você tem uma batata, imagina essa parte aqui laranjada, minha batata, eu pego e jogo naquela máquina para tirar os filetes de batata. Quando você espreme, você vai ter cada batatinha, que na verdade me representa, em termos de geometria espacial, um prisma. Então aqui, ó, eu teria esse cara, e esse cara bem aqui, ó, ele seria um prisma. Por que o professor está falando isso? Porque eu gostaria que você entendesse uma ideia de volume. Porque o volume de um prisma é quem? Ah, professor, já sei. O volume vai ser a área da base que multiplica a minha altura. Quando você faz a área da sua base e multiplica pela sua altura, você vai ter o volume. A ideia que eu gostaria que você tivesse aqui no nosso bate-papo aqui é, poxa, eu quero calcular o volume dessa minha superfície toda. Não dá. Ela é irregular. O que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume de um palito desse. Mas a ideia é que esse palito, esse prisma, tem uma base muito pequena. É por esse motivo que tem essa representação aqui geométrica. Eu tenho bem aqui a nossa base, ó, aqui é a minha base. E essa base é um retângulo. Essa minha base, por ser um retângulo, imagina só aqui o nosso retângulo rapidola. Está aqui o meu retângulo. Esse retângulo vai ter um pequeno valor aqui. Esse pequeno valor aqui, que eu vou chamar esse cara, por exemplo, de um dx, coloque aí. O que é dx, professor? É um pequeno valor de x, que nós chamamos de diferencial. É uma pequena diferença para pequeno, 0,0001 lá. E eu tenho aqui também um dy. Então, eu vou ter aqui um dx, vou ter um dy. Então, eu consigo fazer a área dessa base. A área da base desse prisma bem aqui, desse meu palito bem aqui, eu consigo fazer. A área da base vai ser o meu dA, que nós chamamos de diferencial da área. A área da base bem aqui é o meu dx vezes dy, que nós sempre conversamos aqui um tal de dA, e muita gente estuda e não entende o que é esse tal de dA. É o diferencial da área, é a área dessa base, desse pequeno palito. Pequeno no sentido que a base dele ela é muito pequena. E a altura desse palito, é importante você sacar isso, que alguém pergunta, e quem vai ser a altura dele? Vai ser a função. Porque se eu tenho a base vai ter um pontinho lá. Eu vou ter um ponto aqui nessa base, um x e um y. Eu pego esse ponto, jogo na minha função, porque a minha função está acima do plano xy. Quando eu jogo esse xy lá na minha função, eu vou ter a altura. Então, a ideia que eu vou ter é, pego esse cara, jogo aqui, eu vou ter a minha altura. Ei, o volume de um prisma, você não conversou comigo aqui que o volume seria área da base vezes a altura? Sim. Só que no caso, o meu volume desse pequeno palito seria a ideia que a área da base é o meu dA. A minha altura seria a minha função. A minha altura é a minha função. O f de xy é a minha altura. Só que eu faço isso não apenas para esse aqui. Eu faço isso para os infinitos. E eu saio somando esses palitos. Dessa maneira, eu chego nessa expressão, porque a nossa integral dupla aqui seria a ideia de um duplo somatório. Então, por esse motivo, que nós temos que o nosso volume é dado pela integral dupla da sua função vezes dA. A sua função é a altura. dA seria a área da base naquela região. E aí você, dessa maneira, está se perguntando, tudo bem, eu entendi que uma aplicação importante que eu tenho que saber quando eu estudo integral dupla é
que a integral dupla pode representar, nem sempre será, pode representar o volume quando eu tenho uma função que está acima do plano xy, uma função que ela é positiva para esses valores da minha base, aí, da minha região retangular. E aí vem a pergunta, mas Moura, como é que eu utilizo isso na hora do exercício? Eu tenho essa situação que diz assim, considere um sólido S, não importa, chamou de S qualquer letra, que é limitado por cima pelo paraboloide elíptico 2x à segunda mais y à segunda mais z igual a 12. E pelas laterais, pelos planos x igual a 1, y igual a 2 e pelos três planos coordenados. Qual o volume do sólido S? Nessa hora a pessoa diz, Moura, você falou línguas estranhas, não entendi nada. Estou mais bugado que nunca. Eu vou te ajudar. Tá bom? Vou te ajudar. Primeiro, eu vou tentar fazer você compreender aqui o nosso enunciado. Eu tenho aqui, eu vou desenhar, depois eu apago isso, se não for necessário, vai ser necessário devido ao espaço. Mas olha só, eu tenho bem aqui um eixo das abscissas, eixo X. Bem aqui eu tenho o eixo das ordenadas e bem aqui eu tenho a minha cota, que é o eixo Z. Tá bom? Eu consigo fazer, fique calmo, que eu consigo fazer a questão sem desenhar. Eu consigo fazer, eu te digo, faz assim, mas não quer dizer que você realmente entendeu. Se o objetivo é fazer você entender, eu preciso fazer você compreender a ideia da questão. Tá? Então, bem aqui, ó, eu tenho um plano tridimensional, eu tenho um paraboloide, né? Um paraboloide é como se fosse tipo uma cumbuca, uma cuia, né? Não sei qual é a sua região, como é que você chama, é como se fosse aqui algo assim, mas circular bem aqui dessa maneira, tá bom? Então seria um paraboloide aqui, dá uma olhada aí nas aulas de geometria analítica que vão te ajudar também. Mas tudo bem, isso aí seria meu teto curvo aqui. E eu tenho aqui a minha base, que é limitada por um retângulo. Como assim um retângulo, professor? Olha só, e é limitado pelos planos x igual a 1. O que é x igual a 1, professor? É uma parede. Na direção de x igual a 1, você levantaria uma parede. Então, x igual a 1, você levanta uma parede bem aqui. 1, você levanta uma parede vertical aqui. Show? Então, bem aqui, eu teria, vou colocar aqui limitado de azul. Vamos colocar um azul aqui, azulzinho, limitado. Então, bem aqui eu tenho uma parede. Ficou torto? Vamos ajeitar. Está aqui a minha parede x igual a 1. Você sobe uma parede aí. Limitado também por y igual a 2. Você sobe na direção do 2 uma outra parede. Para você pegar a ideia. Sempre você faz essas linhas paralelas, viu? Ao eixo x, no caso aqui, ó. Então, vou subir uma parede. Olha só. Eu tenho uma parede na direção de x1, na direção de y igual a 2. Estou subindo essas paredes. E ainda é limitado pelos três planos coordenados. O que é isso? Três planos coordenados. Que é, na verdade, aqui, você vai ter esse cara aqui, ó, é limitado por esse xy, a base, ou seja, o meu piso aqui, eu não vou descer, né? Eu estou aqui pisando aqui no solo, que é o meu plano xy. Então, aqui eu tenho. E aqui não vai pegar, eu tenho essa parede lateral, que é isso aqui, ó. Está me limitando aqui, ó. Vou fazer um rascunho para você. Vou colocar uma outra cor. Estou sendo limitado por essa parede bem aqui. E essa outra parede bem aqui. E o meu piso aqui. Deu para entender? Ou seja, é como se fosse um quarto. Você está dentro de um quarto que ela está te limitando. Né? Você está limitado aqui, ó, por essa parede do fundo, aqui que seria o y igual a 2. Bem aqui x igual a 1, me limitando. E essas laterais aqui, que são os planos coordenados. Né? Que você vai ter aqui esses planos coordenados, que é o plano YZ, o XZ e a base, que é o XY bem aqui. Pode falar bem, ler XOY, que é a origem. Então, só para você entender o que ele está falando na questão. Que eu estou limitado, não sei se você lembra, quando você tem um plano cartesiano aqui no espaço, esse plano cartesiano você tem 8 regiões. E aí você está no primeiro octante.
nessa primeira região bem aqui. E você tem um teto, você olha aqui para cima, você tem um teto que é um paraboloide. Então a ideia que eu tenho na questão, eu espero que você tenha entendido, é que eu vou ter aqui em cima uma curva, vou fazer aqui um Hzinho, ela não precisa ser exatamente assim, dessa maneira, é só uma ideia que você tem aqui. Então eu teria algo aqui, ó, posso dizer que eu tenho aqui as arestas, e aqui por cima você vai colocar o seguinte, ó, bem aqui por cima, aqui o outro é o próprio eixo Z, e aqui por cima você teria algo assim curvo. Então vou dar uma ideia para vocês aqui, ó, que seria o meu paraboloide lá, um pedaço dele. Então é isso que eu estou calculando o volume. Então só para você entender legal, da ideia para você resolver a questão. Porque eu posso chegar aqui e resolver por resolver, ou seja, fazer conta, e você não compreender direito. Tá bom? Agora, você já entendeu essa ideia? A gente monta a questão. Como é que eu monto a questão? Primeiro eu isolo o Z. Por que eu tenho que isolar o Z? Porque eu falei para você que o volume é integral dupla da sua função. A função Z, que é o meu f de x e y, que depende de x e de y. Então, você vai primeiro aqui isolar o Z. O meu Z vai ficar dessa maneira bem aqui, ó. Isolo o Z. Será 12 menos 2x à segunda menos y elevado à segunda. Isolei o Z. O que é que eu faço, professor? Agora você vai montar aqui e vai fazer sentido, né? Por que eu desenhei? Por que foi importante desenhar? Olha, o meu volume será a integral da integral do seu Z, que é a sua função, 12 menos 2x à segunda menos y à segunda. Aí você coloca bem aqui um dA, que é o dx vezes dy. Coloque aqui o diferencial da área. Só que o meu x varia, de quem a quem varia o meu x? Ah, professor, olhando aqui, o x varia, bem aqui é o zero. X varia de 0 até o número 1. Você viu como era importante ter desenhado? Porque senão o cara não ia entender por que o x varia de 0 a 1. Porque eu estou nessa região calculando o meu volume. E é limitado por essa parede, por essa outra parede bem aqui. Então aqui o x varia de 0 a 1. E o meu y varia de 0 até o número 2. Porque eu poderia ter começado direto. Eu podia afirmar, olha, varia de 0 a 1, 0 a 1, acabou. Né? E a pessoa não entende por que eu afirmei que variava de 0 a 1, porque eu tenho a ideia geométrica do que está acontecendo. Agora sim, eu posso chegar bem aqui e fazer os cálculos com você. Vamos fazer aqui os cálculos. Bem aqui apagar mais esse. Vamos lá. Como é que eu faço essa integral? Eu resolvo primeiro a de dentro. Vou calcular a integral aqui de 12 menos 2x à segunda menos y à segunda. Coloco bem aqui dx, onde o x varia de 0 a 1. Vamos colocar a nossa primitiva em relação a x, que será 12x menos 2x à terceira dividido por 3. Cuidado com y na segunda. Se eu estou fazendo em relação a x, o y na segunda é um número. Ele sai, esse número, e você faz a integral de 1, que é apenas x. Variando aqui de 0 até o número 1. O que é que vocês devem fazer? Substituir agora bem aqui. No lugar do x, coloco o número 1. No lugar do x, substitua number 1. E também agora, menos, substitua o zero. Só que quando eu jogar o zero, porque eu jogo o máximo menos o mínimo. Quando eu jogar o mínimo, zerou todo mundo. Então não há necessidade. Tá bom? Mas se você acha que tem, faça. Aqui vai ficar assim. 12 vezes, vou rascunhar aqui. 12 vezes 1 vai ser 12. Menos 1 à terceira dá 1. Vezes 2 é 2. Menos y na segunda. Desculpa. Vou rascunhar aqui essa conta para você.
12 vezes 1 dá 12. 1/3 dá 1, vezes 2 é 2, dividido por 3 aqui, menos o y na segunda, vezes 1 é ele mesmo. Aqui você vai fazer 3 vezes 12, que vai dar 36. Então, você vai ter assim, ó, 36 menos 2, dividir, porque você multiplica e depois subtrai. Então, 3 vezes 12, 36, menos 2 vai dar 34 terços. Então, resumindo, aqui, ó, eu falei que eu ia rascunhar, que eu ia apagar. Ficou 34 terços menos y na segunda. Aí eu vou para a segunda parte, que é calcular agora o meu volume, que vai ser a integral desse resultado, 34 terços menos y na segunda dy, onde o y varia de 0 até o número 2. Você coloca bem aqui a nossa primitiva. Primitiva de 34 terços é 34 terços vezes o valor do y, menos y na segunda é y na terceira dividido por 3. Na variação de 0 até o número 2. Agora você vai substituir o valor máximo menos o mínimo. Eu irei jogar no lugar do y, número 2. Depois, aqui, ó, y na terceira também 2. 2 a terceira por 3 aqui. Quando eu jogar o zero, vai desaparecer todo mundo. Então, não tem necessidade. Então, aqui eu vou ter 34 vezes 2, 68 terços. Menos 2 a terceira vai dar 8 terços. Ah, aqui tá legal. Mesmo denominador, conserva o denominador. E aí você vai ter, conservando aqui o denominador, que é o número 3, 68 menos 8 vai dar 60, dividido por 3 vai dar 20. Como eu não especifiquei qual é a unidade de volume, você coloca bem aqui o V, 20 unidade de volume. Então, espero que você tenha entendido, tenha compreendido como é que se resolve essa questão. Se ajudou, deixa um comentário. Até a próxima. Rapidola! Epa, 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 não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.